autor dos últimos que eu li. Bem, conforme prometido, finalmente nós vamos dar início ao estudo da poética de Aristóteles, né? Espero que vocês tenham podido ler, tá? Obrigado, Cecília, vou gerar o arquivo, obrigado por lembrar. Eu vou tecer algumas considerações gerais, pretendo hoje fazer uma leitura um pouco mais minuciosa do início do texto, uma vez que eu quero chamar a atenção de alguns aspectos sobre a poética do Aristóteles para vocês, para na aula que vem poder fazer um arrematamento com alguns outros pontos da poética, um tanto quanto menos relevantes para essa disciplina, mas que são relevantes para o entendimento da obra como um todo, tá? Como eu disse a vocês na aula passada, desculpa, eu optei por iniciar a disciplina diretamente da poética do Aristóteles e não fazer uma aula específica sobre a República do Platão, ainda que um texto esteja conectado ao outro, em razão da tradição filosófica que eles encarnam e pela diferença de postura que o Aristóteles adota em relação ao texto do Platão. De modo que, antes de eu falar propriamente da poética, eu vou apenas contextualizar essa oposição entre esses dois autores, se é que ela existe, de modo a justificar o motivo da escolha, de por que começamos pelo Aristóteles, mas também entender a contraposição em relação ao Platão, que vai inerentemente surgir em vários momentos da disciplina. Como vocês sabem, há um certo senso comum que reproduz a ideia de que o Platão teria expulso os poetas da República. Bom, a gente precisa, primeiro, contextualizar a República dentro da obra do Platão. Ela faz parte de um conjunto dos diálogos, né, que é uma forma encontrada pelo Platão para expor uma proposição que hoje nós chamamos de filosófica, mas que ele já denominava dessa forma, na qual, em si, o sujeito Platão não aparece, né? Mas há um diálogo entre autores, sempre entre um interpelador e uma figura que nós só conhecemos mediada pelos seus seguidores, que é Sócrates, né? Então, aí a gente já tem uma das grandes primeiras marcas das possíveis divisões que fazemos do ponto de vista historiográfico na história da filosofia antiga, que diz respeito a um estabelecimento do Sócrates como uma figura que marca, né, o que seria a filosofia pré-socrática e, portanto, anterior a ele, e a filosofia socrática que se materializa na obra dos seus seguidores, né? Notadamente, no nosso caso, Platão. Ou seja, eu estou dizendo que Sócrates não escreveu nada e que Platão escreve os diálogos como se estivesse registrando aquilo que se ouviu que Sócrates falava, aquilo que Sócrates ensinou, né? De modo que Platão escreve suas obras. Sócrates era um filósofo de base oral. Platão é um filósofo de base escrita, mas que se utiliza de um artifício mimético, que é o diálogo, para conduzir o seu interpelador, no caso nós, leitores, a determinadas proposições. O diálogo platônico, e agora já vou me dirigindo especificamente ao que nos interessa, que é a República, ele se dá por meio de uma metodologia que nós conhecemos como dialética. Ela vem de um termo grego, que é a dianoia. A dianoia é esse mecanismo de intercalagem ou alternação entre sujeitos que falam.
ela é um modo de construir o pensamento que se dá através do diálogo, né? Então, a raiz dupla, né, está o tempo inteiro aparecendo na etimologia desses termos, porque ela é muito importante para nós, né? E ela é também importante em termos de método, porque, lendo a República, na conversa que Sócrates tem com Glauco, que é o seu interlocutor, o próprio Sócrates fala, né, que a dianoia ela não tem um fim específico. É ela que conduz o próprio discurso. É como se o diálogo se encaminhasse por si mesmo. De modo que, conforme a gente vai lendo a República, vocês vão perceber no diálogo que ele se encaminha para direções muito diferentes, né? Então, eles começam falando sobre a construção de uma cidade justa, aí eles vão falar sobre a educação dos guardiões dessa cidade, e daí o diálogo vai nos conduzindo para a poesia, para a música e depois para a ginástica. Isso porque esses seriam os 3 grandes pilares da educação dos guardiões que está sendo construída através do diálogo socrático, dentro da obra República. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque o Sócrates, na conversa com o Glauco, está propondo uma república em termos de uma cidade, que seria uma cidade ideal, né? A república tem, portanto, ares utópicos, e quase como de uma... Não chega a ser uma ficção científica em termos modernos, mas se a gente considerar a dianoia como um método científico, que é o método dialético, é quase uma ficção científica prototípica, né? Eles estão inventando uma cidade mentalmente através do diálogo e estão se utilizando de critérios para dizer, olha, quais seriam os sujeitos que poderiam habitar essa cidade em termos de justiça. Porque a proposição inicial que a gente lê através do Platão é que aquilo que surge bem, corretamente, tende a se desenvolver bem e corretamente. Eles criam uma primeira hipótese, uma primeira cidade, mas essa cidade é muito pequena, ela não comporta os seus cidadãos, porque eles vão apresentar necessidades, de modo que, através do diálogo, o Sócrates e o Glauco precisam começar a expandir o escopo dessa cidade, uma vez que a cidade precisa se sustentar, e para que ela se sustente, aos poucos, outros sujeitos vão tendo que aparecer. O agricultor, o professor, o guarda da cidade, porque toda cidade que cresce, ela vai se opor a outras cidades que crescem, portanto, elas vão entrar em guerra, e algumas imagens vão sendo construídas para nós, né? A principal delas é a dos guardiões da cidade, a qual o Platão vai dizer que devem ser como cães, fiéis aos da casa, mas irracíveis com os de fora, com os estrangeiros, né? Nesse sentido, é precioso que a gente perceba que o Platão elogia Homero, elogia a tradição poética, a qual ele participa, mas ele vai dizer o seguinte: em termos de imitação, de mimeses, a gente tem um problema, que nós queremos educar os guardiões da cidade da melhor forma possível. E na visão platônica, deve-se fazer isso com os melhores exemplos. Os melhores exemplos são aqueles que se aproximam mais do campo das ideias, que são uma abstração, que tem origem, né, naquela figura que seria uma figura divina, um Deus. O sujeito está acima, inclusive, da figura do demiurgo, né? O primeiro nível, que é o nível das ideias, é o nível da unidade, né? E deveria se buscar isso. Acontece que, para o Platão, existem níveis de representação e ele cria uma hierarquia no qual o primeiro nível, que é esse plano uno das ideias, ele não é diretamente acessível a nós,
nós tomamos conhecimento dele através da physis, ou seja, do contato que a gente tem com a natureza e das representações que fazemos delas por meio da criação da linguagem, do mundo, da natureza, das coisas que podemos ver, das coisas que podemos observar. Né? Não é à toa que a palavra ideia tem na sua origem o verbo ver, em grego. Entretanto, há sujeitos no mundo que são os demiurgos, que são aqueles que possuem uma tecne, ou seja, uma habilidade de criar, que representa no mundo as coisas do plano das ideias. São demiurgos, os sujeitos que criam as coisas. Então, quem cria os móveis é um demiurgo, é um marceneiro. Quem cria os objetos, cada natureza, né, vai dar conta de aquilo que hoje a gente chama de profissão, mas que é um demiurgo em grego, né, que é o sujeito de uma tecne que cria uma determinada coisa. É aí que o Platão vai dar o exemplo famoso do marceneiro que cria a cama. Né? A ideia de cama é aquela abstrata, comum a todas as ideias, a todas as imagens, perdão, que nós temos de uma cama. Então, quando a gente fala em uma cama e vai tirando especificidades, então, se essa cama é de madeira, se essa cama é de carvalho ou de outro tipo de madeira, se ela tem, sei lá, vou falar em termos modernos, se ela tem estrado ou não, se ela tem cabeceira ou não, enfim, abstraindo-se os elementos menores, dos detalhes, até chegar numa abstração que seja o mínimo comum para que se saiba e se reconheça o que é uma cama, que é a ideia pura, a cama já é uma representação, a cama objeto que o marceneiro cria já é uma representação desse plano imediatamente superior, que é o plano das ideias. Por que o que o marceneiro cria já é representação? Porque quando eu vejo a cama do marceneiro, ela não é total, ela é parcial. Então, eu já não estou mais no campo do uno, eu estou no campo do múltiplo. Quando eu olho para uma cama, ela é um objeto. Lembrem-se que eu estou usando termos contemporâneos para explicar, né? Ela já é um objeto em 3 dimensões. Então, se eu olho ela de um lado, eu só vejo uma perspectiva da cama. Entretanto, a cama é um objeto. E, como tal, eu posso dar a volta na cama e captar as inúmeras perspectivas da cama, de modo a ainda abstrair a sua ideia de todo. Então, vejam, o uno, o todo, está no plano das ideias, ele é abstrato. A cama do marceneiro já é uma representação dessa ideia, né? Ela é imitação, mimesis, no termo que o Platão vai usar. Isso é importante porque a gente vai ter que diferenciar esse termo em relação ao Aristóteles. Ela já é mimesis porque ela já é distanciamento da ideia, uma vez que há uma perspectivação, né, do ponto de vista do observador. O terceiro grau, que seria o segundo de distanciamento, é o da pintura. Porque quando o pintor pinta a cama, segundo o Platão, ele pinta a cama que o marceneiro criou, e não a cama do plano das ideias. Então, na lógica platônica, o que o pintor pinta é mimesis da mimesis. Portanto, 2 graus de distância e abaixo do plano das ideias. É nesse momento, já no livro, indo para o livro 10º, que ele vai dar o exemplo de, deixa eu lembrar o nome dos dois, Zeuxis e Parrásio. Ele vai dar o exemplo do concurso entre Parrásio e Zeuxis, que são 2 pintores, né? Tudo na Grécia se resolve por concurso, por disputa, né? E eles vão ser chamados para representar alguma coisa, de modo que a plateia, o público, que será o juiz, eleja quem é o melhor pintor, ou seja, aquele que melhor mimetiza
as coisas do mundo. Parrésio abre a cortina da sua pintura e no mito que está sendo contado ali pelo Platão, o Parrésio pintou um cacho de uvas, né? Ele pintou tão bem que no momento que ele abriu a cortina e o cacho de uvas apareceu, um pássaro que estava próximo vai para cima da pintura para beliscar as uvas, né? Então, veja, a uva ela é tão mimética que ela engana o pássaro, que pensa que ela é a própria coisa, né? Pois bem, quando os juízes, isso né, quer dizer, o Parrésio é o grande pintor, porque ele enganou um pássaro. Os juízes, então, já com um olhar de desconfiança, pedem para Zeuxis que ele mostre a sua pintura, que ele abra a cortina para mostrar a sua pintura, né? Ao que Zeuxis responde, a minha pintura é a cortina. Ou seja, quer dizer, mais do que enganar um pássaro, Zeuxis pinta tão bem que engana os homens, os juízes, né? O que isso significa em termos teóricos para nós? Que a pintura, tanto a do Parrésio, mas mais ainda a do Zeuxis, ela, por ser mimética, se coloca no lugar das coisas aos nossos olhos. Por isso que ela está no terceiro grau de representação, né? Mas por que ela se distancia? Porque, diferentemente, por exemplo, da cama do marceneiro, a cama pintada pelo pintor não me permite dar a volta nela para olhar as diferentes perspectivas e ter uma ideia da totalidade. Toda vez que o pintor pinta, ele pinta do ponto de vista da perspectiva, né? Ele cria a perspectiva. E ela é uma ilusão que nos engana em termos de representação. Esse é o problema do Platão. Porque, para o Platão, quando o poeta cria a sua narrativa, e o termo em grego não é o equivalente à narrativa, mas é a diegese, é a ideia de concatenação de um relato. Quando o poeta cria a diegese, ele pode, né? A diegese é a estrutura que sustenta no campo do logos, do discurso. E a mímesis é no campo da lexis, das escolhas, né? Ele pode, e ele está mimetizando a imagem que já é mímese do objeto, que já é mímese da ideia. Então, para o Platão, o poeta se distancia muito do plano das ideias. O que ele vai dizer, portanto, não é que o poeta não pode entrar na República. Quer dizer, aliás, é isso que ele diz. Não é que ele expulsa o poeta da República, é que o poeta sequer pode entrar na República. Mas não é qualquer poeta, né? Quer dizer, ele tece elogios a Homero, quando Homero chega na porta da cidade, ele fala, você é grande, né? Mas não vai entrar aqui. Basicamente é isso. Por quê? O problema não é a mimesis em si. E é isso que é interessante de lembrar acerca do Platão. É a ideia de valor que a mimesis pode suscitar nos sujeitos. Ou seja, você tem não só uma dimensão moral, mas também uma dimensão ética. Ou seja, ela não é simplesmente pessoal, ela é pública. Ela diz respeito à coisa pública, à res pública, né? Que é a própria a polis em si, a cidade. E nesse sentido, a mimesis interessa à república quando ela tem valores bons, belos e edificantes para a educação dos guardiões. O que o Homero faz é problemático, não porque é mimesis em si, mas porque, ao representar os heróis como Aquiles, na Ilíada, ele não só representa o lado positivo,
que seria edificante para a construção e para a educação das crianças e dos guardiões da cidade, mas também representa um herói violento, um herói que tem ira, um herói que engana, que é ardiloso. E essa é a questão platônica, né? Platão é moralista nesse sentido ao construir a sua cidade. Entretanto, ele próprio, no âmbito do discurso, deixa muito claro para nós, na conversa com o Glauco, né? Ele fala, olha, isso aqui não existe, né? E a única coisa que vai nos salvar nessa história é o mito. E daí ele vai finalizar a República com o mito de que eu não vou entrar aqui no mérito, porque não vai ajudar muito para a nossa discussão. Bom, por que eu fiz esse pequeno introito muito superficial acerca da visão platônica de Mimesis? Porque o Aristóteles, apesar de ser discípulo da tradição de Platão, ele faz uma reviravolta na concepção da linguagem em termos de mimesis. O Aristóteles entende a mimesis não como um grau depois da pintura. Ele coloca a palavra, a linguagem, no primeiro grau após o plano das ideias. Em termos modernos, é como se o Aristóteles essencializasse a linguagem, de modo a dizer que o fazer demiúrgico de um marceneiro também é um fazer demiúrgico de um poeta. Porque o que o poeta faz é poiê. Poiê é o verbo grego para fabricar. Assim como o engenheiro naval fabrica um navio e, portanto, representa uma ideia abstrata de navio, o que o Aristóteles vai defender é que o poeta, com a linguagem, representa a ideia daquilo que ele está falando. Vejam, aquela tríade que no Platão era degenerativa em termos de representação, no Aristóteles, o Aristóteles ainda é um filósofo triádico, né? O triádico no sentido de que é importante deixar isso claro, né? Ele é dialético e a dialética comporta sempre uma síntese que gera um novo movimento dialético, como eu falei a vocês anteriormente, né? Então eu tenho síntese em termos de dialética, como nós estamos discutindo aqui, não é conclusão, fechamento. Síntese se a gente resgatar a etimologia, né, esse sim aí, ele está no sentido de simultâneo, né, de o mesmo, mais ou menos como a gente encontra no Saussure na palavra sincronia, ao mesmo tempo, né, é um recorte sincrônico, é um recorte de um momento temporal. A síntese dialética está nesse sentido, né? Então, a síntese é a presença simultânea mesma das teses, ou seja, da tese e de sua antítese, que geram uma síntese, que geram a simultaneidade entre os dois elementos anteriores. Simultaneidade essa que não é pacífica, né? Ela é tensa. Então, por isso que eu disse que não é conclusão, né? Toda vez que se chega a uma síntese, o movimento da dianoia é revirar isso com uma nova antítese, que vai se desdobrar em uma nova síntese, e é por isso que, e isso é um movimento que se dava muito mais claramente no Platão, e não vai acontecer tão claramente no Aristóteles, é por isso que no Platão o diálogo se desenvolve, vai mudando de assunto, até ele chegar onde ele quer falar, né? Mas que o Aristóteles incorpora não pela forma do diálogo, mas pelo pensamento que vai ser sempre com contrastes, né? Um em oposição ao outro. E é a tensão desses dois que vai gerar a síntese, que é a observação que o Aristóteles faz. Bem,
falava disso. Então, para explicar para vocês por que a gente está dentro de um método dialético, que é composto de duas coisas que se contrapõem, mas a gente tem filósofos que pensam de modo triádico, né? Porque o resultado da sua proposição sempre se organiza em três categorias. Normalmente, dois extremos e um que está entre os dois. Isso vai acontecer em vários momentos, e quando a gente lê, o que eu espero que façamos hoje, o início da poética, a gente já vai perceber que o Aristóteles vai falar, olha, existem, no seio das produções que a gente tem aqui acesso, existem formas de representação, e elas se diferenciam pelo objeto que elas representam, se esse objeto é alto ou baixo, pelo meio pelo qual elas representam, se é em prosa ou em verso, né? E pelo modo como elas representam, se esse modo é direto ou indireto. O modo já estava lá no Platão, né? O Platão está falando de representações que são supermiméticas, como é o caso do teatro, e o Platão pensa num oposto contrário, que seria a ausência da mímesis, que seria só a voz do poeta falando. O Platão diz que isso existe em momentos do ditirambo, que é uma coisa que a gente também vai ver o Aristóteles falando. Entretanto, o ditirambo não é uma forma que tenha chego a nós, historicamente, de modo suficiente para a gente apreciar. Então, a gente sempre fala, a gente vê falarem do ditirambo, mas a gente pouco sabe o que ele é, porque nós temos poucos registros dessa forma. E a gente teria, para o Platão, algo que também vai estar presente no Aristóteles, uma forma mista, né, entre a total ausência de mímesis e a total presença de mímesis, haveria uma forma mista, que é a forma da epopeia, é a forma do Homero, né? Onde nós temos uma mistura entre o poeta que fala de sua própria boca, para relatar, para fazer a diegese, e o contrário, que é o personagem que fala da sua própria boca, mimeticamente, como acontece no teatro, né? As formas mistas são justamente a maior parte delas que existem, porque elas transitam entre essas duas coisas. E o grande exemplo sempre vai ser o Homero, porque o Homero alterna a própria voz do poeta que fala e concede, em determinados momentos, a voz aos personagens para que eles falem por si. Bom, eu estou fazendo essas considerações gerais, mas fiquem tranquilos que eu ainda vou falar disso mais detidamente, tá? Vou explanar essas diferenças mais detidamente. Estou só fazendo uma introdução agora, transitando do movimento do texto do Platão para a poética do Aristóteles. Como eu já disse a vocês anteriormente, a poética nos chega de modo fragmentário, por meio de 3 manuscritos, que inclusive eu acho que no texto de apoio que vocês têm acesso, estão lá datados, né, num intervalo entre 300 e 400 a.C., que percebe-se que a possibilidade desse texto ter sido escrito, mas os manuscritos que vão chegar até nós são de 3 momentos diferentes já DC, né? Por 3 fontes diferentes, mas todas elas fragmentárias. Fragmentárias por quê? A gente sabe, pela leitura, que a poética é o início de um texto que não termina, porque ele se propõe a falar num outro momento de outras formas, como a comédia, mas no texto que a gente tem acesso, ele não chega lá. Tá? Então, existe também uma mitologia em torno do livro, que é a ideia de que a poética seria composta de pelo menos 2 partes, a primeira pela tragédia, que é a que a gente leu, e uma segunda sobre a comédia que se perdeu na história. Esse mito é muito importante, uma vez que ele vai ser, inclusive, elaborado de modo romanesco por um grande momento do romance,
na literatura universal, que é o livro, que também tem um filme, chamado O Nome da Rosa, que foi escrito pelo Humberto Eco, e que elabora justamente a premissa de que o manuscrito da poética, o manuscrito perdido, estaria sendo conservado em um monastério. Né? Desculpe quem não leu o livro, eu vou contar a história, vou acabar com ela, mas a premissa do Nome da Rosa é um romance policial em que a gente tem um livro numa biblioteca, onde os monges que têm acesso a essa biblioteca leem esse livro e começam a aparecer mortos. Né? Então, vai ser um narrador que investiga essas mortes. Esse livro secreto seria a segunda parte da poética, que falaria sobre a comédia e que seria proibida justamente porque, como a comédia representa objetos inferiores, valores morais degradados, ela não é interessante a um determinado poder hegemônico. O Nome da Rosa se passa num momento medieval e, portanto, de absoluto poder da Igreja Católica Apostólica. Né? Então, dizer que sujeitos baixos seriam superiores aos superiores inverteria uma lógica estamental do poder do clero, que estava muito colado a um poder daquilo que posteriormente a gente veio chamar de Estado, né? Que ainda não existia ali, mas que era o poder absolutista. Bom, essa é a premissa, né? Para vocês verem como é problemático. A gente está lidando com um texto que a gente não sabe qual é o final. E isso também cria projeções na recepção que a poética vai ter ao longo da história. Né? Vocês podem ter percebido, e esse é um dos primeiros pontos que eu faço questão de frisar e insistir. Né? A poética aristotélica é uma poética descritiva e não prescritiva, como vão ser as poéticas posteriores latinas, como a poética do Horácio ou a poética do Boileau. Enquanto o Horácio e o Boileau falam, olha, deve ser assim, o Aristóteles descreve, é assim. O Aristóteles não se limita a apenas descrever. É óbvio que há, vocês perceberam, um viés judicativo na fala aristotélica. Ele diz o que é bom e o que não é. Tanto é que ele só vai falar do que ele considera bom. E ele vai utilizar os modelos, né? Ele cita, e que ele vai elaborar, que a gente sabe, para a tragédia, o Sófocles, e para a comédia, que a gente não sabe, mas ele adianta, só que daí a gente não tem o livro, o Aristófanes, né? Porque a gente não vê ele falar sobre a comédia, mas ele já fala, olha, dentre esses dois, ainda assim, dentro do gênero dramático, entre as duas formas, comédia e tragédia, há uma superior, que é a tragédia. E entre os tragediógrafos, há um superior, que é o Sófocles. Ou seja, ele não fala dos outros. Né? Ele elege o epígono e ignora o restante da produção. Ou seja, ele está exercitando o que hoje a gente chamaria de crítica literária, pelo menos essa que ainda se faz, e a gente pode discutir se isso é adequado ou não, que é eleger o que seria representativo e ignorar todo o restante e criar um modelo de crítica em cima daquilo que seria o ponto alto de uma representação. Tá? Por isso que eu digo que a gente pode pensar se isso é válido depois. Porque a gente precisa, nós não estamos na época do Aristóteles, então a gente precisa pensar o seguinte, um modelo de crítica literária que elege um epígono e julga toda a outra literatura a partir deste epígono, né, desse ponto alto, é um modelo de crítica literária que nós queremos exercer? Se a gente, e aqui eu já estou transitando para um conceito de literatura moderna, um conceito moderno de literatura, perdão, que nós estamos elaborando desde o início da disciplina. Né? Quer dizer, se a gente está falando de textos que têm suas particularidades, que geram sua própria leitura, que pedem sua própria análise, fazer o momento judicativo da crítica, colocando esses textos em contraposição com textos que têm valores outros, é válido em que medida? Né?
é óbvio que não é possível criar um sistema de valor para cada texto literário. Mas o que eu estou provocando a gente pensar já é em que medida nós podemos perspectivar o valor judicativo da crítica e tentar criticar o texto literário nos termos que o texto literário propõe para nós, que o próprio texto propõe. Não é possível fazer isso radicalmente, porque senão a gente teria uma crítica literária para cada texto literário, né? Então, a gente tem modelos comuns, são modelos abstratos, o nosso modo de pensamento é derivativo da lógica aristotélica, né? Então, ele compara as coisas e elege as melhores e vai elaborando a sua proposição sobre aquilo que ele considera o melhor. O que nós precisamos fazer é colocar o Aristóteles no momento dele e pensar quais dessas contribuições ainda ecoam como válidas e quais delas não dizem respeito ao nosso tempo, né? Eu não falei a respeito disso sobre a obra do Platão, mas posso falar agora sobre a do Aristóteles, porque vocês certamente perceberam. Quando ele vai falar de representação de seres superiores, ele vai dizer que são os homens, os heróis. E quando ele vai falar dos seres inferiores, ele fala que são os escravos, as mulheres. Quer dizer, por uma crítica no século XXI, não dá para aceitar a ideia de que a mulher, por si só, por ser mulher, estaria enquadrada no âmbito da comédia, né? Quer dizer, uma crítica que tenha um olhar feminista vai, obviamente, acusar o Aristóteles disso. E é preciso fazer esse ponto, né? A democracia grega, ela se dá na lógica da classe, a classe era um nome, né? Aí já transitando da poiesis, que é um termo em grego, para classe, que é um termo que vai vir do latim. E a expressão poética clássica já é uma expressão multicultural em si só, né? Porque ela mistura o grego e o latim. Mas a classes era esse estamento superior da sociedade, feita pelos cidadãos. Os cidadãos são aqueles sujeitos que têm uma dimensão de contribuição econômica com a cidade e também de escolha política no desenvolvimento da cidade, né? Eles têm voz. No âmbito do estamento grego, são homens, né? E são homens daquela comunidade, são homens gregos, porque qualquer outra coisa é considerada estrangeiro, bárbaro, inculto, né? Ou incivilizado, para usar um termo mais moderno. Então, é óbvio que a gente está falando aqui de um parâmetro que tem certa validade, porque vai estruturar o pensamento ocidental, mas que também precisa ser visto com cuidado, né? Vejam o que eu estou tentando dizer em outras palavras. A gente ainda vive numa sociedade que divide a literatura entre superiores e inferiores e coloca escritas de mulheres ou de personagens femininas em estamentos inferiores. Isso vem de uma lógica que já estava na lógica platônica, né? O que eu estou dizendo é que não é porque estamos lendo Platão e Aristóteles que a nossa crítica literária, que se anuncie como aristotélica, tenha que defender esses valores. Pelo contrário, né? Os valores que não nos servem, nós precisamos reagir a eles, mas aqueles que nos servem, nós vamos atualizá-los. Tudo bem até aqui? Que agora eu vou passar para a leitura do texto e para algum apontamento. Deixa eu ver a pergunta do Humberto. Na filosofia grega, existe algum termo específico para o original, aquilo que não é imitação? Sim, Humberto. No campo do logos, né, da organização do discurso, você tem a ideia, que é o núcleo abstrato, né, desse mundo. Na verdade, não é um mundo, né? É um lugar, é um espaço. Quando a gente fala mundo das ideias, dá a impressão de que tem um outro planeta onde as ideias ficam, né? Não é. Da forma como o Platão descreve, e eu estou falando isso não por mim, mas pela explicação do professor Jacinto Lins Brandão, que é um especialista em grego, traduz direto do grego, né? Ele explica que a ideia se dá num lugar
que é um lugar abstrato e que usa um advérbio em grego que dá a impressão de uma posição superior, como se estivesse em cima de nós, né? É interessante pensar como isso, inclusive, vai refratar na posição sociriana de signo, porque ele fala que a língua é supra-individual. E supra é um prefixo que, em português, significa justamente aquilo que está acima, né? Então, veja que o Saussure não é platônico, né? Ele é, por assim dizer, aristotélico, mas é óbvio que não tem como não chegar de alguma forma essas estruturas no pensamento moderno. A primeira seria ideia, Humberto, e a segunda é a arque. Deixa eu. Essa eu lembro como escreve direitinho. Aqui, opa. A arque é a ideia de origem, é onde vem arconte, é onde vem palavras para nós como arcaico, né? E a arque é essa ideia de origem. Mas aí você lembra, Humberto, que a nossa ideia moderna de origem, ela por vezes cai numa coisa algo messiânica, de uma voz original, né? de um nada e de algo que vem. Na noção grega, o arquê é um original que não se recupera. Por que não se recupera? Porque ele está no plano das ideias. E nós não podemos, não conseguimos acessar o plano das ideias, né? Quem está no domínio da arquê são os deuses, né? A gente busca a arquê, a gente busca a origem, mas ela é como se fosse intangível, né? Intocável. É por isso que quando o Hesíodo, em O Trabalho e os Dias, vai propor toda a cosmologia daquilo que nós chamamos hoje de mitologia grega, ele vai se referir a uma arquê como esse momento anterior. Ele é originário porque ele vem antes, né? Isso, Humberto, é o princípio, é o primeiro, né? E está no domínio do tempo, especialmente porque a ideia de arconte também está ligada à transição da vida para a morte, né? Ou seja, de um tempo limitado a um tempo, a um não tempo, a um estado anterior do tempo, que seria o estar em conjunção com os deuses, né? Isso vem do Platão, porque no final da República, no mito de o é um sujeito que lutou na guerra, e no costume grego enterrava-se o sujeito no seu local de batalha, né? Entretanto, os atenienses da época do tinham um costume diferente, que era levar o soldado morto para sua cidade de origem, né? Então, o é levado supostamente morto para ser enlutado na sua cidade de origem. Há 9 dias nesse processo de luto, e no 10º dia o acorda. Ou seja, ele não estava morto, né? Durante esse período de 9 dias, o então, teve um vislumbre do que seria a vida após a morte. Ele teria recebido dos deuses a incumbência de observar o que acontecia no mundo após a morte e retornar no 10º dia para dizer para onde iam os cidadãos justos e os cidadãos injustos, né? E daí, vocês percebam algumas coincidências aí, né? O vai dizer que para a direita iriam os justos e para a esquerda os injustos. Vocês percebam, a gente está falando de um mito grego anterior ao Platão, ou seja, anterior a 500 a.C., né? Há coincidências, que eu não vou elaborar aqui agora, porque não estão no escopo, mas não é à toa que o conhecimento religioso cristão tem o lado direito como, né, a direita de Deus Pai, por exemplo, né?
Quer dizer, o direito é o correto, é o justo, é o bem. E já estava assim no imaginário grego, ainda que os gregos ainda não pensassem em termos de céu ou inferno, por exemplo, porque isso é algo que vai vir muito, vai se estabelecer posteriormente, né? Mas eles estavam dialogando com esse imaginário, né? Bem, falava eu disso porque quando o acorda e faz toda essa narrativa, ele vai voltar, mas ele vai ter um vislumbre desse lugar, né, para onde as almas são separadas. E o que acontece com as almas justas? Elas vão para a direita, né? Elas vão entrar em conjunção com o universo, com esse lugar onde estão os deuses. Elas vão passar lá 7.000 anos e vão reencarnar. Mas elas vão ter direito de escolha ao se reencarnarem. Né? O que elas querem ser. Isso na lógica platônica, a partir do mito de Er. Né? E daí a gente tem algumas diferenças. O sujeito julgado justo, ele carrega as suas qualidades numa espécie de plaqueta na frente do seu corpo, na descrição do Er, né? E um injusto, que vai para o lado esquerdo, carrega os seus pecados, né? Os seus apetites, que é como o Platão vai chamar, nas costas. Né? Isso porque a alma para o Platão não é dividida, mas ela é composta de três... Não vou falar vou falar dimensões, mas entendam aqui que eu não estou falando de dimensão em termos da física, tá? Dimensões de qualidades, né? Você tem um lado que é o lado dos apetites, você tem outro lado que é o lado da lógica, ou seja, da razão, e você tem um meio termo, que é o termo, inclusive, que ele vai julgar como o mais importante para se alimentar na educação dos guardiões da cidade, da República, né? Que é o que nós chamaríamos de vontade, que estaria a meio caminho. Né? Então, como que você divide o que é justo do que não é, o que é bom do que não é? Bom, por meio da observação, da empiria, Platão vê que o sujeito que cede ao apetite da comida, ele fica mal por comer muito, né? Então ele adoece. O sujeito que cede ao apetite da sede, da bebida, ele vai ficar alcoolizado, vai cair bêbado. Ele, portanto, ao ceder aos apetites, o logos é minorizado e o sujeito adoece. Então, isso é ruim. E o terceiro apetite, que é o sexo, na visão grega, o sujeito que cede ao apetite do sexo perde pneuma. Né? Pneuma é o termo grego para aquele sopro que daria vida. Tá? Vejam como isso também é importante em termos do pensamento hebraico, né? A ideia de sopro da vida. Enfim, são essas três dimensões do apetite, né, para os gregos. A boca, a comida, a sede, a bebida e o sexo. Ceder aos apetites é ruim porque adoece. Por outro lado, você tem no extremo oposto a razão total, né, que é o logos, e o logos seria aquilo que impediria o seu contrário, que são os apetites. Né? O Platão vai dizer que entre essas duas coisas existe a vontade, que equilibra entre o apetite e a razão. Né? E o professor Jacinto Liz Brandão, inclusive, fala sobre como isso vai ser importante em outros pensamentos filosóficos posteriores, como o do Santo Agostinho, que vai falar da vontade conspícua, né, do sexo conspícuo, que é aquele que não cede totalmente ao apetite, e assim por diante. E isso também chega na lógica freudiana. Né? O apetite total seria o id, aquele instinto puro, né? O seu contrário, né, o logos total, seria o superego, que é o social, castrador, e entre os dois você teria o ego, que seria
esse meio termo grego, né, da vontade, que administra a porção do apetite e da razão. Né? Quando o Platão descreve isso lá na República, lembrem-se que ele está sempre buscando o perfil de educação do guardião dessa cidade ideal, e ele vai dizer que esse guardião deve sempre ser direcionado a uma vontade direcionada ao logos, e não uma vontade direcionada ao apetite. Né? Então, e por que o Platão vai tolhendo a poesia mimética dessa cidade? Porque o que a poesia, a arte poética faria conosco seria seduzir as nossas vontades, os nossos apetites. Então, quando um poeta faz mímese, e para o Platão, lembre-se, e ele está direcionando a gente para esse apetite, qualquer que seja ele estaria, ele está indo para o lado errado, né? Ele está indo para o lado injusto, ele não está indo para o lado do bem, da verdade, do belo. E o que o Platão quer, ele quer realmente, usar a palavra censura é meio forte demais, seria anacrônico, mas ele está fazendo isso, né? Ele está cortando as más influências na construção do sujeito que defenderia a cidade. Vocês podem estar pensando assim, nossa, isso parece com vários discursos conservadores de hoje em dia, né? Que inteligente. Mas não é, né? Porque esse povo censurador moralista de hoje em dia não conhece Platão, é uma gente burra. Até porque, ainda que o Platão seja moralista, ao final ele vai dizer que a cidade que ele está projetando, ela está sendo projetada para ser administrada pelo rei filósofo. O rei filósofo é aquele cuja formação e atitude se dá como o guardião de uma vontade que se direciona ao logos. Aquele rei que ocupa uma posição superior para o Platão, mas cede aos seus apetites, ele é um tirano. Né? Então, vocês vejam que, se a gente for usar a tipologia platônica, muitos discursos conservadores modernos e contemporâneos não são platônicos porque não se direcionam ao rei filósofo, que é um rei que, ainda que censurador, está preocupado com a educação, inclusive a educação de todos, porque o platônico vai defender ao final que os guardiães da cidade devem ser tanto homens quanto mulheres. Ele tem um finalzinho ali que dá um pouco de esperança, assim, de bom senso. Ele diz que essa educação tem que ser para homens e mulheres. Ele vai ter uma preocupação moral que vai ser imposta pelo Glauco, porque dentro da formação dos guardiões você tem o fazer do corpo, né? Um dos aspectos da escola, entre aspas, grega, era a ginástica, né? Que vem, como eu já falei para vocês, do gimnos, que significa nudez. Então, quando o Platão lança isso, né? Que os guardiões devem ser homens ou mulheres, os guardiões, desculpa, devem ser homens e mulheres. Você tem um problema porque o Glauco pergunta para ele, mas para o treinamento dos guardiões, as mulheres vão ter que ficar nuas. Como que a gente vai lidar com a nudez da mulher? E o Glauco vai mais fundo, ele fala assim, uma mulher senil, né, cujo corpo já está retesado pelo tempo, como que ela vai ter essa exposição? E o Sócrates responde para ele, fala, olha, teve um momento que tanto nós gregos quanto os bárbaros tínhamos vergonha do nosso corpo e nos cobrimos. Mas a gente aprendeu, na criação dos homens, que a nudez era algo natural e desenvolvemos a ginástica. Então, o Sócrates responde para o Glauco assim, isso vai ser estranho de princípio, mas a educação vai naturalizar que se veja o corpo feminino das mulheres guardiãs sendo educado pela ginástica normalmente. Né? Vejam que há uma luz de bom senso na proposição final do Platão, ainda que essa não seja a tônica da fala dele. Mas é porque, dentre as preocupações finais da constituição desses guardiões, duas coisas estão em voga. E é por isso que a cidade, inclusive, não se concretiza. A primeira é
democratização da formação dos guardiões com as mulheres, e a segunda é a abolição da família, né? Porque ele vai dizer, olha, não dá para esse sujeito que a gente está tentando educar aqui para a nossa cidade, ele não pode ter compromissos outros que sejam privados. Ele só pode ter compromisso com a cidade, com a res pública. Então, para essa cidade se concretizar, e é por isso que ela não se concretiza, porque esses valores nunca vão ser, ou pelo menos até hoje não foram abolidos, né? Se a gente for platônico. Primeiro é a equanimidade entre mulheres e homens, e o segundo é a abolição da estrutura familiar. Vejam que, por isso que eu digo que, mais uma vez, os discursos conservadores, só para fechar esse argumento e voltar à poética, os discursos conservadores contemporâneos não podem ser atrelados à proposição platônica, porque, em geral, eles são machistas e, portanto, não se direcionam a uma equanimidade na educação dos guardiões, dos cidadãos, né? Desculpa, homens e mulheres, e porque esses discursos conservadores lutam muito em prol de uma bandeira que é a ideia de família, né? Então, eles não são platônicos também por conta disso, porque na proposição platônica, a estrutura familiar tem que ser abolida para que a cidade se desenvolva. Bom, falei que não ia falar da República e falei demais, né? Esses valores estão ecoando no Aristóteles, né? Eu comecei a falar disso porque a gente estava falando dessa diferenciação de hierarquias e de problemas que a gente tem no texto aristotélico, como temos no texto platônico, em relação à ideia do diferente, aquele que é estrangeiro, em relação aos escravos, em relação à mulher, em relação a tudo aquilo que não se enquadrava nesse ideal de verdadeiro, belo e bom, né? Então, a verdade, o bem e o belo eram a tríade dessa lógica grega como um todo. Ela tem uma pequena relativização do Platão para o Aristóteles, como eu já falei para vocês, o Aristóteles coloca a linguagem num lugar superior, mais próximo do campo das ideias, mas ainda assim isso não se resolve de um todo, tá? E eu falei de tudo isso para responder a pergunta do Humberto sobre a origem e a hierarquia. Deixa eu voltar aqui nos comentários para dar continuidade. O nome da Rosa, os assassinatos acontecem através da tinta envenenada, né? Então, pensando no período histórico onde acontece a história, e baseado na hierarquia de Aristóteles, o fato do assassino ser alguém do monastério com muita autoridade estaria no contexto da ideia de desconstrução hierárquica através da tragicomédia? Sim, exatamente isso, Marisa. O que Humberto Eco está fazendo é um tanto quanto subversivo, né? É justamente, primeiro, subversivo em vários sentidos, porque ele escreve um romance policial. Então, ele já é subversivo por utilizar de uma forma romanesca que não é a forma, não é hegemônica em termos dos valores da tradição, apesar de ser hegemônica em termos de consumo. Aí a gente não pode esquecer que o Humberto Eco é um cara que estava estudando cultura de massa, cultura popular, né? Ele estava quebrando uma lógica que só via estruturas elaboradas nas chamadas nos produtos culturais considerados superiores, porque seriam evoluídos, essas coisas assim, o Eco está quebrando, né? E ele faz isso não só com a sua produção intelectual, mas também com a sua produção romanesca. Então, ele é subversivo ao escolher uma forma do romance que é colocada como inferior por ser da dinâmica da cultura de massas, que é o romance policial, mas também no plano de conteúdo, ao eleger um texto que supostamente seria subversivo o suficiente para destronar a lógica que concederia a manutenção do poder ao monastério. E, no caso ali, especificamente, a uma igreja específica, dentro de uma época específica. Ele também tem essa ilusão histórica que ele cria na nossa cabeça, né? Eu não sei se alguém já fez isso. Já deve ter feito porque talvez seja um pouco óbvio, mas eu gosto muito, eu não falo muito disso, poucas pessoas sabem, mas eu gosto muito dos livros do Dan Brown, apesar de achar eles
ruins em termos formais, mas eu gosto da ideia, né? E o Código da Vinci faz isso em termos de pintura, coisa que o Eco fez em termos de literatura, né? É claro que eu não estou comparando o Dan Brown a Humberto Eco aqui, porque há uma diferença, não vou dizer hierárquica, mas de modos de produção, né? O Eco é subversivo, inclusive ao colocar línguas estrangeiras no texto e não permitir que elas sejam traduzidas, né? Desde o original italiano, ele pega línguas subalternizadas na Península Itálica. Um dos personagens, que é aquele personagem que é defeituoso, né, que é corcunda, ele fala uma linguagem que as pessoas não entendem, porque é uma língua mestiça, né? E você tem trechos que são citações integrais em latim e não tem tradução, né? E a tradução boa, feita inclusive ao português do Brasil, ela manteve isso. E ela não coloca nem nota de rodapé, porque é de propósito, né? O Eco também está elaborando a ideia dos níveis de leitura. Então, tem momentos ali do Nome da Rosa que estão escritos em outras línguas e que um leitor de segundo nível, que também é um leitor de primeiro nível, simultaneamente, ele vai, se ele fala aquelas línguas, ele vai ler e vai sorver uma camada interpretativa. Mas, ao mesmo tempo, um leitor comum, entre aspas, um leitor de primeiro nível, também vai sorver o romance, normalmente pulando aquelas partes, né? E o Eco também tá provando na prática, com a sua escrita, algo que ele está elaborando em termos teóricos em obras como, em livros como a Obra Aberta. Ele está dizendo que quem preenche é o leitor. Então, um leitor erudito, poliglota, preenche aquelas lacunas de determinada forma. Um leitor não poliglota também preenche, mas de uma forma diferente. Muito bem lembrado. Bom, eu falei do Dan Brown porque eu vejo semelhanças estruturais nessa subversão, né? Só que o Dan Brown, diferentemente do Eco, não faz a subversão no nível formal. A narrativa dele é quase canônica, né? Ela só não é começo, meio e fim, mas ela não tem nada de diferente em termos de inovação formal. Humberto, sim, já vou escrever no chat, vai aparecer anacronicamente, mas serve para todo mundo. É a referência que eu uso, é o professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG. Daí fica à sua disposição, se você depois quiser algum texto específico, eu posso te falar, mas os artigos que ele tem vão se dedicar, ele vai se dedicar, por exemplo, a explorar a palavra diegese no Platão. Aí ele vai pegar a palavra em grego e mostrar onde que ela aparece na República, com que sentido ela aparece em cada lugar. E ele faz diferentes trabalhos sobre diferentes palavras. Então, ele vai falar de mitos, explicar o que é o mitos no grego. E vai elaborando isso, sempre na interface entre tradução, né, e teoria literária, né, porque o professor Jacinto é um professor de literatura clássica. Pois não, fico à sua disposição, Humberto. Sim, o José lembrou aqui da memória de Adson, né? Vejam, o Eco é engraçado, inclusive, que as pessoas, acho que devido à recepção crítica do Eco no Brasil, ele tem sido um autor pouco... Acho que o boom de outras teorias tem deixado o Eco de lado. Ele é um autor de envergadura polímata, né? Ele é um cara que enxerga a cultura em termos complexos, né? É um tipo de intelectual, perdão, que não, acho que não existe mais, né? A nossa formação é muito compartimentalizada. O Eco é um dos últimos desses intelectuais que parece que entendem de tudo, né? São eruditos em tudo. E ele faz muito provavelmente alguém já pode ter explorado isso em algum trabalho. Ele cria, com os seus romances, uma espécie de
história da filosofia, né? Inclusive, os seus personagens vão mudando de posicionamento filosófico em cada romance, né? Então você vai ter personagens estoicos, personagens céticos. Ele explora muito bem a lógica medieval, o aparecimento dos textos, na verdade, o sequestro dos textos da antiguidade clássica no medievo e depois a sua redescoberta. Quando você chega em um pêndulo de Foucault, ele vai se dedicar à filosofia moderna no século XX. Ele parece estar elaborando uma espécie de história da filosofia através do romance, né? Muito bem lembrado. Obrigado pela lembrança. Acho que respondi. Ah, tá, Isabela. A gente pensa numa construção e desdobramentos semânticos de platônico hoje em dia. Platônico também é uma palavra que cai no senso comum, né? Quer dizer, platônico vira tudo aquilo que quase como um sinônimo de utópico, né? Como se fosse aquilo que está num plano do inatingível. Não deixa de ser, em certo sentido, mas conhecendo a obra do Platão, e vocês se lembrem que eu me restringi a uma que tem relação conosco mais intimamente, que é a República, né? Não passei pelo Fedro, não passei pelo Crátilo, que também tem a ver com a ideia de linguagem, mas quando a gente vai para a leitura do texto platônico em si, a gente começa a perceber o quanto há de desvio ou de leitura muito mais neoplatônica, que é de inflexão romântica, do que propriamente da antiguidade grega, né? E, voltando, então, finalmente ao Aristóteles, isso também aconteceu com a poética do Aristóteles, né? Como eu falava a vocês, o primeiro ponto que eu vou insistir é o fato de que a poética aristotélica não é prescritiva, mas descritiva, né? E a segunda coisa que eu vou chamar a atenção e insistir é a rotulação que se dá ao Aristóteles de ter criado a ideia de três gêneros, três gêneros literários, como se fossem coisas estanques, né? Então, atribui-se à poética do Aristóteles a divisão genérica em poética, o texto da poesia, né, o drama e aquilo que hoje a gente chama de narrativo, mas que ele vai chamar de épico, né? O épico, lírico e o dramático. Vocês devem ter percebido que o Aristóteles não faz isso em nenhum momento, né? Ele faz indiretamente por eliminação. Tanto é que quando ele vai falar de poesia que a gente chamaria hoje de poesia lírica, ele se limita a, assim como Platão, dizer que existe o ditirâmbo, que ele não vai falar sobre aquilo, que não é o interesse dele, né? E uma certa tradição do senso comum, de repetição, fala de poesia lírica em termos aristotélicos e platônicos, quando o mais adequado seria falar de poesia mélica. Por quê? A poesia lírica é aquela que é entoada acompanhada da lira, que é um instrumento musical específico. A poesia mélica, o melos, é daí que vem melodia, né? De onde vai vir música, que era um dos fatores de educação dos guardiões da cidade, da república, como a gente viu, como a gente vê no Platão. A poesia mélica seria, assim, esse conjunto mais abstrato de textos que, entoados com música, estariam próximos, mais ou menos, disso que hoje a gente chama de poesia lírica. Por que eu estou pisando tanto em ovos para falar isso, né? Porque a nossa noção de poesia lírica, como essa poesia de um eu que emana a sua subjetividade, é uma ideia moderna e romântica, né? É por isso que o próprio Platão e o Aristóteles têm dificuldade de falar de poesia nos termos que nós hoje falamos de poesia. Porque quando nós lemos fragmentos, por exemplo, como os da Safo, que chegaram para nós em partes, na Safo a gente tem
algo parecido com o que a gente chama de poesia hoje. Mas não é uma elaboração do eu. É uma poesia que tem muito mais diegese, ou seja, é uma poesia que está na ordem de um relato do sentimento, um relato do encontro, um relato dos deuses, etc., do que propriamente da expressão de uma subjetividade individual. Quando a gente vai para os hinos homéricos, porque a obra do Homero, daquelas anteriores ao Platão, é uma das que melhor chega para nós, menos fragmentada, o hino homérico, ele nunca é autolaudatório, né? Ele é sempre hino, portanto, ele é laudatório dos heróis, ele é laudatório das guerras, ele é laudatório dos deuses, mas ele não é laudatório do próprio poeta. Entendem o que eu quero dizer? Essa poesia da antiguidade grega se volta para fora, enquanto o que nós hoje chamamos de poesia lírica se volta para dentro, mas dentro de uma subjetividade individual, nos termos dessa modernidade romântica que a gente vem discutindo, e que estou tentando argumentar que talvez esteja presente até hoje na literatura contemporânea. É por isso que a gente percebe que a poesia, né, em termos restritos, existe muito mais por eliminação na obra do Aristóteles do que propriamente como um gênero que tenha relevância cultural e social. A gente percebe pela fala do Aristóteles que o que é importante culturalmente ali é o épico, mas ainda mais do que isso, o dramático. E dentro do dramático, ele vai eleger uma forma muito mais elaborada, que seria o trágico. Né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente precisa colocar em perspectiva a ideia de que talvez a poesia, como nós conhecemos hoje, fosse algo tão comum, a poesia mélica, né? Fosse algo tão comum e partícipe do convívio grego, como a gente vê em textos não escritos, em textos visuais. Vocês podem prestar atenção que a iconografia grega, obviamente que a helenista muito mais, né? Mas toda ela sempre tem representação de rapsodos, de poetas com liras, sempre tem alguém cantando, com um monte de gente assistindo, naqueles desenhos dos vasos, etc. Então, por que eu estou falando colocar em perspectiva? Talvez a poesia amélica fosse tão natural ao convívio social que ela sequer fosse percebida como algo, como um objeto da cultura, como algo separado, porque ela era, talvez, essa é uma hipótese, né, que ela fosse tão natural no convívio que ela não fosse percebida como arte, no sentido que nós temos de arte como essa coisa especial, separada. O que ocorre de modo diferente com o drama, porque o drama é também uma forma inerente à lógica da cultura grega, muito comum, muito presente, mas o drama tem um lugar especial, que é o teatro, que é inventado pelos gregos para isso. Esse teatro que eu estou falando, que é de tradição ocidental, tá, gente? Lembra que eu estou ignorando aqui o teatro japonês, hindu, todas essas outras manifestações. Estou pegando um veio só da história da humanidade que é ocidental, que é hegemônico, aquelas coisas que a gente já conversou. Em outras palavras, né? É como se a poesia mélica fosse tão comum, tão natural, que ela não precisasse de uma observação científica, porque ela está entranhada nessa cultura a tal ponto que ela não é vista como uma coisa separada. E que o teatro, ainda que fosse muito comum, muito comum mesmo, né? Tudo girava em torno de apresentações teatrais, há registros históricos que se reuniam multidões assim, de mais de 30 mil pessoas para assistir determinadas peças, né? Havia toda uma lógica que as peças eram escritas para ser
encenadas uma única vez, não é uma noção de espetáculo como nós temos hoje, de uma coisa que se repete no teatro, né, numa programação. Não, o teatro grego era um evento quase que único. Quando o poeta morria, a obra dele era enterrada. O poeta que eu estou falando aqui é o poeta dramático, né? Porque lembrem-se que eu estou usando o termo poeta no sentido aristotélico, daquele que cria isso que hoje a gente chamaria genericamente de literatura, né? O poeta, quando morria, ele era enterrado com a sua obra, ela não podia ser encenada depois. Quando a gente vai estudar a tragédia grega, a gente vê que a exceção é o Sófocles. Então, você vai ter uma obra... gente, eu não vou lembrar agora o nome. É acho que é do Aristófanes, em que o Sófocles vai aparecer como personagem e ele está no Hades, né? Ele está no mundo das almas, que a gente chama de mundo dos mortos, mas não é bem mortos, né? São as almas. Não é morto no sentido que a gente tem hoje, tá? Ele está no mundo dos mortos, no Hades, e ele não está com os seus manuscritos, né? Ele é o único poeta que não está com os seus manuscritos. Por quê? Porque, historicamente, o Sófocles foi o único tragediógrafo grego cuja obra era considerada tão superior que ela não foi enterrada com ele. Ela era a única que pôde ser encenada após a morte dele. Então, vocês vejam, o teatro tem um lugar muito diferente, no sentido de que ele tem um lugar especial, né? E eu estou falando que talvez a poesia fosse tão cotidiana, ela não tivesse esse caráter de acontecimento, como o teatro tem, o que poderia, e lembrem-se, isso é uma hipótese, né, que eu estou levantando, que ela poderia, então, não figurar como um objeto empírico, passível de observação, como o teatro teve, como a gente lê na poética. Eu falava isso porque estava no meu segundo ponto, que é o fato de que o Aristóteles não dividiu os gêneros em três, né? Ele dividiu os critérios em três. Eu já vou me encaminhar para fazer uma pausa, para a gente dar um fôlego e depois voltar, mas eu já falei e rememoro a vocês que são três os critérios adotados pelo Aristóteles, né? O objeto da representação, o meio de representação e o modo de representação. E eu já estou utilizando a palavra representação e não imitação, porque este é um problema da tradução que a gente tem da poética. Eu não vou me dedicar a esse problema hoje, não sei nem se na aula que vem, porque o sentido de mimesis, né, da palavra em grego, mimesis, que o Aristóteles emprega, já é um sentido particular, diferente do que era empregado no Platão. Então, assim como a ideia de poiesis está se tornando especializada no Aristóteles, perdão, também a ideia de mimesis, né? O Aristóteles já está falando de uma mimesis que não é a mimesis platônica, distante 2 ou 3 graus do mundo das ideias. Ele coloca a mimesis num lugar de centralidade cultural, muito próxima do mundo das ideias. Então, ele criou um movimento dentro da proposição platônica, ele mudou de lugar, né? Ele vai dar uma centralidade cultural à arte da língua, da linguagem, que ela não tinha no seu antecessor. E vou plantar uma semente da discórdia, que não é minha, de um autor que eu só li, infelizmente até agora, uma resenha sobre o livro, ainda não consegui ler o livro, o livro foi editado muito recentemente, traduzido, inclusive, que diz que o Aristóteles, por ser demasiadamente grafocêntrico, destruiu a multiculturalidade do teatro grego ao valorizar a fala, ou, para usar o termo em grego, né, o discurso, o logos, do teatro, e desprezar a cena, né? Ou seja,
o acontecimento do teatro, tudo que envolvia a persona, né, a composição do ator, isso que hoje a gente chama de iluminação, cenografia, dramaturgia, vocês percebem que o Aristóteles não fala disso. Né? Ele nem elabora isso em termos retóricos, porque para a retórica é muito importante, né? O tom de voz, a impostação, a postura do falante, etc. O Aristóteles não passa por isso. Ele passa pelos valores do texto em termos de texto-discurso, né? Que hoje para nós é o texto escrito. Então fica essa coisa para a gente pensar. Né? 3 pontos, então. Os 2 primeiros que eu vou elaborar. O primeiro, sobre a poética não ser prescritiva, mas descritiva, e o segundo, de que não foi o Aristóteles que fez uma divisão estanque dos gêneros em 3. O terceiro ponto eu só lancei como uma provocação aqui para a gente pensar ao longo das nossas reflexões, mas eu não vou elaborar. Tá bem? No meu relógio, faltam 8:03, eu vou considerar 9 horas. Eu vou fazer uma pausa agora, eu estou ficando sem voz. Se vocês tiverem perguntas tão quentes na memória, já podem registrar no chat, que daí eu retomo a segunda parte da aula respondendo. Mas, de qualquer forma, a gente faz uma pausa de 15 minutos e voltamos às 9h15, ok? No horário de Mato Grosso do Sul, 10h15 para quem está no horário de Brasília. Certo? Então, obrigado por enquanto e até daqui a pouquinho.